Olá, tudo bom com você? Mais uma vez eu solicito um pouquinho da sua atenção para a gente conversar um pouco, e agora eu gostaria de abordar um assunto doutrinal relacionado às testemunhas de Jeová, um assunto que pode não ser fundamental, como por exemplo a questão do sangue, que lida diretamente com a vida humana, né? Mas é um assunto que tem as suas implicações do ponto de vista social bastante importantes e que faz com que as testemunhas de Jeová muitas vezes sejam consideradas pessoas estranhas e antissociais. Eu me refiro à doutrina dos aniversários natalícios. Nós sabemos que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversários natalícios. Não há nada com relação, nada contra, né, o fato da pessoa não querer comemorar um aniversário ou qualquer outra coisa. Se for uma decisão pessoal dela, né, ninguém pode falar nada, isso tem que ser respeitado. O problema é quando isso é imposto por uma liderança religiosa que interpreta a Bíblia e infere ali um significado de que determinada celebração A, B ou C é ou não é favorável do ponto de vista de Deus, é ou não é aceitável para Jeová. O grande problema é esse. E as testemunhas de Jeová seguem estritamente aquilo que a sua liderança diz que é certo ou que é errado para Deus. Será que é assim mesmo? Bom, os dois argumentos mais usados pela liderança das testemunhas de Jeová para condenar os aniversários natalícios é que a Bíblia faz um relato desfavorável deles, dessas ocasiões, e também a origem dessas festividades. Tem uma origem pagã, então seria impróprio para os cristãos. Inclusive, aqui na revista A Sentinela, uma citação interessante de 15 de janeiro de 1981, na página 31, diz ali: como devemos encarar essas duas celebrações de aniversários natalícios que ocorrem na Bíblia, né? Será que é apenas coincidência que são mencionadas e que ambas eram de pessoas que não tinham aprovação de Deus? Ou será que Jeová fez deliberadamente com que esses pormenores fossem registrados na sua palavra, a qual, segundo ele diz, é proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas? No mínimo, pode-se dizer que estas duas narrativas colocam biblicamente as celebrações de aniversários natalícios numa péssima luz, como prática dos apartados de Deus. Percebeu? E também no livro Raciocínios à Base das Escrituras, de 1985, na página 37, diz ali: tudo que está na Bíblia tem uma razão de estar ali. As testemunhas de Jeová notam que a palavra de Deus relata desfavoravelmente as celebrações de aniversários natalícios, de modo que as evitam. Interessante, né? Isso suscita uma pergunta. Será que o fato de algo estar registrado na Bíblia significa necessariamente que Deus está dando a sua opinião sobre aquilo ou emitindo o seu juízo de valor sobre aquele acontecimento? Ou será que simplesmente aquela informação pode constar ali de forma contextual? Sim, porque na questão dos aniversários natalícios, né, o que é condenado claramente são os crimes hediondos que ocorreram ali, não a festividade em si, né? Essa informação de que aqueles crimes ocorreram em festas de aniversário me parece, de forma muito mais lógica, muito mais coerente, que essa informação está ali por um motivo contextual, porque para o leitor, né, se isso não constasse, o leitor ficaria meio que perdido, sem entender em que contexto ocorreram esses acontecimentos. Ou seja, por que tinha tanta gente ali reunida, banquete, festa, o que estava acontecendo ali, qual era o motivo daquilo? Então, uma informação contextual torna-se importante para explicar. E a gente pode entender por que realmente esse argumento tem lógica, que Jeová não estava emitindo um juízo de valor só porque
disse que aconteceu numa festa de aniversário. Quando a gente pega a Bíblia, aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, 2 Samuel, no capítulo 13, eu não vou ler o texto todo, que é um pouquinho grande, né? No versículo 23, do 23 até o 29, a gente vai observar ali que Absalão, que era filho de Davi, israelita, da linhagem real, ele fez uma festa, deu uma festividade, né, de caráter familiar, social, para comemorar a aquisição de novos tosquiadores em Baal-Azor. E ele convidou inclusive seu pai, o rei Davi, que declinou do convite, porque tinha que ir com muita gente, ficaria pesado, custoso, mas Absalão pediu para que enviasse seus irmãos e principalmente Aminon. Isso tinha um motivo, é que ele queria matar Aminon, e de fato ele fez isso, né? Ele ordenou a morte de Aminon, o assassinato de seu próprio irmão. No versículo 28 diz claramente, e mostra no contexto que era uma festividade social, familiar, regada a vinho. Significa isso que Jeová estava emitindo um juízo de valor, condenando festividades sociais, reuniões sociais, familiares, semelhantes a essas? É evidente que não. Então por que o raciocínio tem que ser outro quando se trata dos aniversários natalícios? Por que ali Jeová tinha obrigatoriamente que estar emitindo o seu juízo de valor? Interessante também se nós pegarmos a segunda carta, o segundo livro dos reis, melhor dizendo, segundo reis, e nós vamos observar no capítulo 9, segundo reis, no versículo 30, que diz assim, olha, observem por favor. Finalmente Jeú chegou a Jezreel e a própria Jezabel o soube, e ela passou a pintar os seus olhos de preto e a arrumar belamente a sua cabeça, e foi olhar pela janela. Perceberam aqui uma coisa? Esse aqui, que eu acabei de ler, é o único relato claro na Bíblia de uma mulher se maquiando. Não existe outro relato bíblico que mostre isso, o ato da mulher pintar os olhos, né, estar se maquiando. Somente esse relato. E essa mulher era uma pagã, e era ruim que nem a peste, essa Jezabel aqui, essa rainha Jezabel. Se você pegar o faraó do Egito, multiplicar por 10, somar com o rei Herodes, elevar ao quadrado ou ao cubo, não vai dar meia Jezabel. Significa isso, então, que as mulheres cristãs, testemunhas de Jeová, não deveriam, porque desagradaria a Jeová, se maquiar? Seria errado, então? As irmãs que vão tão bem maquiadas, né, pintadinhas, bonitinhas, no salão do reino, nos congressos, nas assembleias, pelo raciocínio da torre de vigia, me parece que seria errado, não é mesmo? Isso nos mostra realmente a incoerência do pensamento. E existem exemplos de diversas práticas de adoradores de Jeová na Bíblia que tinham origem pagã. Por exemplo, o embalsamamento é uma prática egípcia de preservação do corpo. Isso está lá em Gênesis 49, versículo 33 até o 50, versículo 3. Nós vemos que José ali, ele ordena o embalsamamento do seu próprio pai, Jacó. E no próprio capítulo 50, no versículo 26 de Gênesis, nós vemos que o próprio José também foi embalsamado. E existem outros relatos. Então, qual o problema, né, de ser algo de origem pagã? O próprio Jesus sofreu um processo de mumificação bancado por Nicodemos, um judeu da liderança daquela época, né? A mirra, a aloés e outros aromas narrados ali em João 19, 39 e 40, que foram colocados no corpo de Jesus Cristo. Ele foi tratado com esses aromas, depois enfaixado. Era um processo tipicamente pagão. Nós ainda vamos considerar mais alguns aspectos com relação a isso, né? O tempo está se esgotando, mas num vídeo que vai ser a sequência desse. Vamos considerar um pouquinho mais a respeito, tá bom? Eu solicito mais um pouquinho da sua atenção. Muito obrigado, um abraço.